do cristianismo para a cristandade, ou as denominações pretendem ser as Jerusaléns para aquele povo, mas a síndrome de Jerusalém, gerando para a escravidão, está presente o tempo todo. Isso é um espírito, não é uma geografia vinculada apenas à cidade de Jerusalém. Por isso Paulo disse que era uma alegoria, e aplicou aquela alegoria a pessoas que estavam vivendo na Galácia, tanto a judeus que tinham a ideia fixada, presa a Jerusalém, em relação a cuja realidade espiritual e trazer essa denúncia, como pessoas que eram gentílicas, pagãs, que não tinham nada a ver com o judaísmo, mas que já estavam ficando com aquela cabeça amuralhada da escrava Agar, das disputas, do ciúme, do crescimento pela carne, da resolução não pela fé, mas pela ação humana, que é o que a gente vê acontecendo e desgraçando tudo que se tornou movimento espiritual da Jerusalém, que gera para a escravidão, do espírito de Agar sobre nós, não só sobre os judeus e Jerusalém, mas sobre a igreja, a cristandade, para todo lado. Ora, a gente olha para isso, e eu estava aqui observando as fases de Abraão em relação ao seu engano, tomando tudo ainda no mesmo espírito alegórico de Gálatas 4, olhando com o mesmo olhar alegórico para Abraão, Sara, Isaac, Agar e o que aconteceu. Ora, você tem o Abraão que recebeu uma promessa que não se cumpre, na esperança de ter um filho com a mulher dele, a Sara. Aí quando já vai chegando na época em que a broxice está batendo, a própria Sara já perdendo a vitalidade reprodutiva e vendo que não geraria, aí surge aquela ideia de vamos fazer um arranjo de proveta com a concubina, com a Agar, que vai te dar filhos. Ela é jovem, é fértil, é forte, e os filhos serão meus. Aí já é quando o cartório entra na história. A natureza é uma, o filho é dele com H, mas o cartório, a instituição, tenta resolver um problema de Deus com uma institucionalização. Humana. Uma institucionalização, a gente dá conta. Que é a carne que a gente vê, a carnalidade que a gente vê a religião fazendo o tempo todo. Usando esse expediente de Sara e de Abraão, desesperançados da promessa do Evangelho, para criar os seus arranjos, que nada mais é, porque toda a estruturação religiosa que a gente vê é arranjo de Sara com Abraão, para resolver o problema da infertilidade espiritual do povo, da igreja, pela falta de esperança, de promessa, de evangelho. É o que a gente vê por aí, para todo lado. Ainda na mesma linha metafórica, você vê outros que já não estão nessa, de pensarem com as categorias de Sara, de dizer, não, a gente usa todo esse meio, todos esses marketings, todas essas estratégias, todos esses mecanismos de convencimento, mas isso é para a glória de Deus, e vira todo mundo filho de Sara com Abraão pelo cartório. Depois que a gente batizar, está todo mundo aqui dentro. Mas tem outros que dizem, não, isso aí é um híbrido, porque afinal de contas, basta que Agar comece a transar com Abraão, que depois que ela sentir que Abraão ejacula com prazer nela, e que ela tem prazer transando com Abraão, ela se sente mulher de Abraão. É fácil, é natural, é a psicologia de toda amante. Por mais que a esposa esteja na porta da tenda abençoando a transa, querendo ter um filho daquele conluio. Virou meu homem, né? Mas a mulher existe. Bom, o que H entra aí nessa história, e hoje para nós aqui, continuando essa metáfora, são aqueles que de fato encontraram a sua satisfação de superioridade, que foi o que Agar encontrou, foi a sua emancipação de escrava para a esposa por esse vínculo.
O que deu a ela a arrogância e o orgulho de pretender tomar o lugar da esposa original, que é o que a lei faz contra o evangelho o tempo todo, quando você começa a querer criar um híbrido entre o evangelho Abraão, que carrega a promessa de Deus. Quando a gente separa Abraão de Sara, fica só com um pedaço da promessa em Abraão, e a gente faz o nosso casamento, nosso conluio com a lei, quando a gente diz, por exemplo, que o fim da lei não é Cristo, que Cristo precisa da lei para nos santificar, assim como Abraão precisava de Agar para gerar um filho viável. Quando a gente começa a dizer que Cristo nos salvou da lei como uma condenação do passado, mas agora é a obediência à lei, lei que nos santifica, a gente está no espírito de Agar o tempo todo. Como também a gente tem já um terceiro grupo, que é o grupo que entendeu, que discerniu, que já desistiu do arranjo de Sara com Abraão, de querer incorporar a carnalidade da presença de Agar no resultado final, dizendo: a gente consagra a Deus e dá tudo certo. A gente consagra. Também já desistiram da polarização de Agar, de dizer: o evangelho tem que ser um híbrido entre a mensagem de Jesus e o todo do Velho Testamento. O que é o híbrido Ismael da alma cristã. Ismael é o filho prevalente dominando a alma cristã no mundo inteiro, não é Isaac, o filho da promessa. Quem domina é o híbrido entre o Abraão da promessa e a Agar da lei, que é o cristão médio e prevalente no planeta. Mas tem um grupinho já pequeno. Tem um grupinho que já fez essa viagem toda e que diz o seguinte: não, eu só vou querer resultado da graça de Deus em mim se for o evangelho puro e simples do casamento original proposto por Deus entre Abraão e Sara. Do contrário, eu prefiro não ser do que ser o que não é. Já tem um grupo assim. Já tem, graças a Deus, tem um grupo que só quer se for verdade, só quer se for evangelho, só quer se for o cumprimento da promessa, só quer se for Jesus puro e simples. Esse é o prosseguimento dessa parábola, dessa metáfora, de fato, aí de Gálatas 4, aplicada nas suas finalizações ao nosso cotidiano no século XXI, usando o mesmo espírito interpretativo. Deixa eu fazer uma pergunta? Pode. Assim, só por uma questão didática, porque você cita os argumentos daquela época, que eram leis. As igrejas pregam hoje que estão fora do tempo da lei, mas entra algo no lugar daquilo que seria aquela lei bíblica, que seriam as doutrinas, as proibições. Mas esse tempo já passou, Tom. Não, eu estou dizendo que hoje dizem isso, mas as pessoas estão sob domínio. Não, hoje em dia eles dizem que a gente está sob a lei. Eles estão falando ainda? Mesmo, mano. Estão falando? Eles estão. Abertamente. Os caras vêm te abençoar com as bênçãos de Deuteronômio 28, com as maldições de não sei o que. Está tudo na lei. Está tudo na lei. Não tem evangelho não, evangelho é escândalo, é por isso que eu sou herege. Não é por outra coisa não, que eles estão na lei mesmo. Todos. Todos na lei. Mas por que é tão mais fácil escolher o perdão? Querido, você está fazendo a pergunta que parece a Adriana me perguntando, mas por que a Eva comeu do fruto? Entendeu? É tão mais fácil, é tão ridículo. Aí eu digo: desculpa, eu não vou te responder não, meu amor. Não precisa não. Não preciso. Dá uma desesperança. Meu Deus, o ideal já não é, então eu não tenho mais nenhuma pergunta ideal a fazer, já que eu já moro no mundo todo ferrado. O ideal já acabou, eu não tenho perguntas ideais, porque isso vira idealismo doido. Então eu só tenho que lidar com a bagaça do que existe e ver o que a boa nova pode fazer com a desgraça que está aí.
Porque perguntar por que mataram Jesus, eu não posso fazer essa pergunta. Já mataram. E eu mato todo dia. Quando eu escolho o que não é vida, quando eu escolho o meu ego, quando eu escolho minha maldade, eu mato Jesus. Só os muito insensíveis é que pensam que só mata Jesus quem fez parte há 2000 anos do complô da crucificação. Aí eu rest my case também para esse pessoal. Mas e aí, tem alguém dizendo alguma coisa aí? Uma coisinha aqui. Pêndulo. Porque isso aqui é muito subjetivo. Eu sei que tem gente aí que talvez não esteja nem entendendo, porque se eu tivesse falado da xereca de Agar, aí já estava todo mundo falando. Cara. Não é? De o que qual era o dilema de Abraão? Era entre a vagina da esposa e a xereca da amante, Agar, já estava explodindo. Mas basta falar coisa séria para o pessoal pensar, para refletir se eles estão confiando na lei ou na graça. Que é simples responder. Sabe como é que é simples responder? É o seguinte: na hora que você peca, você sabe que pecou. Na hora que você peca, sabe que pecou. Você é capaz de, apesar de toda a sua consciência de transgressão e pecado, levantar-se dali, se encontrar alguém angustiado, pedir misericórdia a ele, a Deus, crendo que porque Deus ama a ele, assim como ama você, a sua intercessão está chegando diante dos céus, ou você diz: não, eu vou ter que dar um tempo para que a lei, sendo obedecida por mim de novo, ganhe prazo de validade, para que eu me sinta melhormente santificada e faça essa oração outra vez. Responda, que se você responder essa pergunta com honestidade, você está respondendo a outra que talvez você não tenha entendido. Certo? E aí? Pêndulo. Caio, claro que eu sei que ninguém se justifica por observar a lei. Mas uma